Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a resistência térmica de condução em cilindro e esfera, tá ok? Nós já vimos a resistência térmica de condução na larga parede plana, agora vamos ver nas outras geometrias, tá ok? Então vamos nessa. Primeiro, a condução no cilindro. Tá, então vamos lembrar daquela clássica equação de balanço, né? Então, o que entra menos o que sai, mais o que é gerado é igual ao acúmulo. Então, nesse caso, nós estamos considerando as hipóteses: regime permanente, condução em uma única direção, sem geração de calor. Então, como. Vou pegar aqui minha caneta. Como é regime permanente, não tem acúmulo, né? E como é sem geração, esse termo também é igual a zero. Então, o que eu vou verificar é que o que entra é igual ao que sai. E eu vou chamar isso daqui simplesmente de uma taxa de transferência de calor por condução. Aí, como é em uma única direção e na direção R, aplicando a lei de Fourier, então a minha taxa de transferência de calor por condução vai ser menos K a dt dr, né, que é a variação de temperatura na direção R. Isso aqui é a lei de Fourier em coordenadas cilíndricas na direção R, tá ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou verificar que isso aqui é uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? E vou tentar resolver. Eu vou passar o A dividindo o dr e vou ter aqui menos kdt e vou integrar dos dois lados. Aqui eu vou integrar com R variando de 1 até 2 e aqui com a temperatura variando de 1 até 2. Beleza? Observe que tudo que não depende de R eu posso tirar para fora da integral. Então eu vou integrar 1 sobre R dr, né? E aqui eu vou ter a integral simplesmente de dt. Então, fazendo isso, aqui eu vou ter a integral de 1 sobre R, que é o ln de R variando de R1 até R2. E aqui eu vou ter simplesmente T variando de T1 até T2. Aí eu vou ter o quê? Menos K T2 menos T1, que é a mesma coisa que K que multiplica T1 menos T2. E aqui eu vou ter a taxa de transferência de calor por condução sobre 2πL ln de R2 sobre R1. Beleza? Tá ok. Aí eu vou passar o 2πL para lá, multiplicando isso daqui dividindo. Então vou ter que a minha taxa de transferência de calor por condução vai ser 2πLK T1 menos T2 sobre o ln de R2 sobre R1. Beleza. Então, eu quero escrever isso como uma resistência de condução, né? Para ficar da maneira que nós já conhecemos. Eu vou ter uma taxa de transferência de calor. Aqui em cima eu vou ter a minha força motriz, né? Que é a diferença de temperatura. E aqui embaixo eu vou ter a minha resistência térmica. Tranquilo? Fazendo isso, eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor por condução vai ser T1 menos T2 sobre o meu R de condução. Logo, o meu R de condução vai ser o ln de R2 sobre R1 sobre 2πLK, beleza? Aí nós podemos lembrar que o R de condução na parede era L sobre Ka, né? E note como o R de condução no cilindro é diferente, né? É bem diferente. Então, esta daqui é a minha resistência térmica de condução no cilindro, tá ok? Pronto, ponto, era só isso. Agora vamos para a resistência térmica de condução na esfera. Então, as hipóteses são a mesma, né? Regime permanente, sem geração de calor, condução em uma única direção. Então, eu vou dizer que a minha taxa de transferência de calor por condução na esfera vai ser menos Ka dt dr, né? Isso daqui é a lei de Fourier aplicada para um cilindro em uma única direção. Só que a diferença é que a área no cilindro vai ser 4, né? 4πr quadrado, que vai ser a área lateral, da esfera, perdão. Então vai ser a área lateral da esfera. Então aqui eu vou ter minha taxa de transferência de calor por condução sobre 4π. Aqui eu vou ter a integral de R1 até R2 de 1 sobre R quadrado dr, que é igual à integral de T1 até T2 de menos K dt. Então vai ficar assim, né? Então vai ficar a taxa de transferência de calor por condução sobre 4π, e essa integral vai me resultar nisso, R2 menos R1 sobre R2 vezes R1, que é igual a K T1 menos T2, né? Passando o sinal de negativo para dentro, eu vou inverter os sinais, tá ok? Aí, mesma coisa, eu vou passar tudo para um lado e vou dizer que a minha taxa de transferência de calor por condução vai ser 4πk sobre R2 menos R1 sobre R1 vezes R2. Então, isso daqui é a minha força motriz, né? É a minha diferença de temperatura, o meu ΔT.
E aqui embaixo eu vou ter a minha resistência de condução. Então, eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor por condução na esfera vai ser T1 menos T2 sobre a minha resistência de condução. Logo, a minha resistência de condução na esfera vai ser 1 sobre 4πk, que multiplica R2 menos R1 sobre R1 vezes R2, beleza? Então, beleza. Obtivemos, então, a minha resistência de condução no cilindro e a minha resistência de condução na esfera. Sobre as hipóteses, né? Regime permanente, uma única direção e o mais importante, não tem geração de calor. Beleza? O objetivo do vídeo era esse. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.